Graça e paz, shalom, shalom. Eu quero falar um pouco sobre o livro de Jó. Na verdade, não necessariamente sobre a fé de Jó. Vou falar sobre o intercessor que Jó era por sua família, pelos seus filhos. A palavra de Deus no livro de Jó nos diz que, além de Jó ser um homem que entrava na brecha pelos seus filhos, ele também era um homem que se desviava do mal, era um homem vigilante. E a palavra de Deus diz que toda vez que Jó ia buscar a Deus, ele oferecia também sacrifícios pelos seus filhos. Ele dizia o seguinte: bom, eu vou oferecer aqui sacrifício porque meus filhos podem ter pecado, eles podem ter blasfemado contra Deus, e por isso eu vou buscar por eles. Ou seja, Jó era um homem que se colocava na brecha pelo seu familiar, pelos seus filhos. Coisa que muitos hoje não fazem, que é interceder pelos seus filhos. Desistem de orar pelos seus filhos, desistem de buscar pelos seus filhos. Muitos falam o seguinte: já está maior de idade, já tá grandinho, ele sabe o que quer, deixa ele se virar para lá, ele que se vira, eu estou nos caminhos de Deus mesmo. Tem gente que fala assim. E não é dessa forma que nós precisamos ser. Nós precisamos pedir para Deus, orar para Deus, mudar a nossa família. Não só os filhos, mas irmãos, sobrinhos, tios. Nós precisamos, assim como Jó, orar pelos nossos familiares, para que Deus venha trazer mudança. Né? Às vezes as pessoas chegam e dizem: tá na mão de Deus, ele que se vira. Aí, na verdade, se a gente for parar para pensar, se você chegar para Deus e falar: eu entrego para Deus, às vezes a vontade de Deus não é a mesma sua. Já pensou que a vontade de Deus pode ser um absurdo que eu vou te falar, mas muita mãe tem um filho muito que perturba muito, envolvido com coisas erradas. Aí ela fala para Deus: Deus, tá nas tuas mãos. E se a vontade de Deus for tirar ele, você iria suportar essa dor? Por isso que nós temos que se colocar na brecha pelos nossos familiares, pedir para Deus para mudar, porque às vezes a vontade de Deus talvez não seja a que você quer, e aí você pode até sofrer, sofrer, né? Porque às vezes a vontade de Deus, nem sempre a vontade nossa é a mesma vontade de Deus, mas é possível que a vontade de Deus, que a nossa vontade se una com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente vai orar e Deus vai, que nem Jesus estava lá no Getsemane, e aí ele estava em um momento mais difícil da vida dele. Ele chegou para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passe de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade. E aí você vê na palavra de Deus, no livro dos Evangelhos, que Deus não obedeceu, não deu ouvido, né, digamos assim, ao que Jesus pediu. Deus não fez a vontade de Jesus, Deus fez a vontade dele. E Deus permitiu ele passar pelo sacrifício, pelo sofrimento na cruz. Mas Jesus impôs a vontade dele. Já pensou que se Deus falasse: pronto, Jesus, vou fazer a tua vontade, e não permitisse Jesus passar por aquilo? Claro que isso não ia acontecer, porque foi necessário. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós precisamos impor nossas vontades a Deus, pôr a nossa vontade diante de Deus, porque muitas vezes Deus não vai seguir como fez com Jesus, mas também Deus pode fazer a nossa vontade. Ezequias sofreu de uma doença muito grave, doença de morte. E aí ele intercedeu para Deus e começou a se humilhar: Senhor, o Senhor lembra de mim, que eu fui um homem temente e tal. Aí Deus usa o profeta para dizer para ele que ele ouviu a oração de Ezequias, o rei Ezequias, e que iria acrescentar mais 15 anos em sua vida. Tá vendo? A vontade de Deus tinha um dia marcado para Ezequias, mas porque Ezequias pediu para Deus, Deus aumentou 15 anos a mais os dias de Ezequias. Então isso significa que às vezes nossa vontade se alinha com a de Deus. A palavra de Deus também nos diz: Jesus um dia estava pregando no meio da multidão e apareceu um leproso. E leproso naquela época, a lepra ela é contagiosa, né? E naquela época quem tinha lepra
ficava escondido em cavernas para não se misturar com as pessoas. Na verdade, se viesse um vento, se tivesse um leproso por perto e aquele vento passasse ali e tivesse pessoas por perto, era possível que a doença contaminasse os outros. Mas esse homem tomou coragem e foi até Jesus. E ele chegou para Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Sabe o que Jesus respondeu? Eu quero, seja limpo. E na mesma hora o cara foi curado da enfermidade. Ou seja, muitas vezes a vontade de Deus alinha com a da gente, mas também é possível que seja feita a vontade de Deus. Mas se tratando de família, interceda pelo seu familiar, pelos seus entes queridos. Impõe a sua vontade, porque nem sempre a vontade de Deus é a que você quer e você pode sofrer por isso. Claro que a vontade de Deus sempre é a melhor, mas Deus também trabalha com a nossa vontade. Tá? Que o Senhor te dê sabedoria, te fortaleça, te livre de todos os males. Tá? Fique com Deus. Se você quiser se inscrever no meu canal aí, Rafael Santos, lá no YouTube. Tá? Tem meu pastor também, meu ministério é a Coev, Comunidade Evangélica Videira, Itagi. Meu pastor Adailto e Graziela. E aí, se você puder se inscrever também no canal do meu pastor, será muito bom. Adailto Oliveira 12 e Graziela Oliveira, no YouTube. Tá? São pessoas de Deus, liderança forte. Deus te abençoe, fique com Deus. Fica na paz.